Bom, então agora esse título é Os Dois Lados da Cruzada. O historiador diz: há quase 1000 anos, o Ocidente trombou com o Oriente. O mundo católico, ele escreve o mundo cristão, eu troquei para o mundo católico. Isso foi a guerra dos católicos. Os anabatistas valdenses, paulicianos, né, eles não estavam envolvidos nessas guerras. Então, o mundo católico invadiu o mundo muçulmano e deu origem, presta atenção, irmãos, a 200 anos de guerra. Ao todo serão 9 cruzadas contra os muçulmanos. E terão outras cruzadas, cruzadas contra os anabatistas, cruzadas contra os nórdicos. É um período de guerra, de matança. Ele diz: só dá para entender essa história se conhecermos os dois lados dela. Ou seja, ele vai apresentar também a visão muçulmana, a visão de quem está do outro lado guerreando, né? Ele diz: no mundo pós 11 de setembro, a simples menção dessa palavra, cruzada, né, causa polêmica. Após o ataque às Torres Gêmeas, o presidente George Bush teve de pedir desculpas por usar o termo cruzada para nomear sua guerra contra o terrorismo. Osama Bin Laden aproveitou a gafe. Em seu pronunciamento, o terrorista classificou a guerra no Afeganistão de cruzada religiosa contra os muçulmanos, dizendo que os Estados Unidos estava fazendo uma cruzada religiosa. Era mais uma cruzada, para poder dizer, né, os muçulmanos têm que se unir e lutar contra eles. A palavra ressuscitava dos livros de história. Só faltava Hollywood se interessar pelo assunto. Não deu outra. O enredo do filme Cruzadas, de Ridley Scott, que está chegando aos cinemas, gira em torno de um ferreiro que se torna cruzado. Esse filme aí é bem conhecido, se vocês verem Cruzada, né? É bem conhecido. E é uma representação da guerra, para vocês verem o que foi essa guerra, né? Em tempos de guerra no Iraque, nada mais natural que um filme com tema tão espinhoso despertasse protestos antes mesmo do lançamento. Em agosto de 2004, o jornal The New York Times entregou o roteiro de Cruzadas para teólogos católicos e islâmicos. Os católicos não viram problema, mas os muçulmanos acusaram o filme de estar cheio de erros. Uma pausa aqui, irmãos. E tem uma parte do filme que é interessante vocês assistirem, que é um momento que Saladino, muçulmano, ele retoma Jerusalém, porque a princípio os cruzados tomam Jerusalém, né? Mas depois Saladino vai e toma Jerusalém de volta. E a representação é muito interessante, é muito boa, é importante vocês verem o filme. E chega nesse momento que Saladino, ele guerreando contra Jerusalém, ele consegue derrubar os muros de Jerusalém. Quando ele consegue derrubar os muros de Jerusalém, ele fala para o exército: bom, amanhã vai ser o dia de invasão, vamos recuar, vamos descansar e amanhã a gente entra e mata todo mundo. Mas no dia seguinte, de manhã cedo, ele manda mensageiros chamando o líder dos cruzados para ele vir dialogar. E Saladino fala o seguinte para ele: isso é história, é verdade, isso é fato, né? Saladino fala para ele: olha, eu vou dar a chance de vocês de ir embora, eu não vou matar ninguém, se vocês quiserem sair, nós vamos abrir caminho, vocês voltam para a Europa. Agora, se vocês resolverem ficar, vocês estão vendo aqui o tamanho do exército, nós já derrubamos muros, nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. O que você decide? Quer
se render e ir embora, eu dou minha palavra que vocês vão em paz, sem ninguém atacar vocês. Aí o católico ouviu aquilo, né? Ele ficou desconfiado, espantado. Aí ele falou, mas Saladino, quando nós conquistamos Jerusalém, ele fala nós cristãos, né? Nós fomos implacáveis. Nós matamos todos os muçulmanos, matamos velhos, mulheres e crianças. Agora você vai conquistar Jerusalém e vai ser piedoso conosco? Isso está estranho. Por que você vai fazer isso? Aí Saladino disse, porque o profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. E então o líder dos cruzados aceitou, Saladino abriu passagem, eles saíram, voltaram para a Europa, e o filme ainda retrata um católico aprendendo um pouco de misericórdia com os muçulmanos, porque realmente é verdade, Maomé disse isso. Ele falou, olha, quando os inimigos se renderem, demonstre misericórdia com eles. Não demonstre misericórdia e não os mate. E aqui, no caso, foi um exemplo, né? Bom, o historiador prossegue. Afinal, o que foram as cruzadas? Um ato de fé e heroísmo? Um massacre covarde? Não faz sentido buscar bandidos e mocinhos, diz o holandês Pieter de Mant, historiador da USP. As batalhas tiveram significados diferentes para o Ocidente e para o Oriente. Existe, portanto, duas histórias das cruzadas. Nada melhor do que narrar essa história nos dois pontos de vista, como você poderá constatar nos dois textos que correm nas páginas seguintes. As versões não se contradizem. São olhares diferentes que ajudam a entender por que 9 séculos depois o assunto continua fascinando e causando polêmica nos dois lados do mundo. E mais uma pausa aqui para explicar uma questão importante para vocês. Se você for no YouTube e pesquisar jovens evangélicos perdem a fé quando vão para a faculdade, eles tentam entender por que isso acontece. Eu explico para eles. Uma das razões é essa aqui. Porque quando a pessoa vai para a faculdade, mesmo no ensino médio, mas na faculdade, o que ele encontra? Ele encontra professores esquerdistas, que eles tomam esse tema e eles fazem piada atrás de piada. Fazem piada atrás de piada. Sempre desmerecendo o cristianismo, porque eles contam toda essa história chamando de cristianismo. E as pessoas, os evangélicos que chegam nas escolas, ficam tentando entender. Então, o que eu recomendo a vocês? O meu filho, quando foi para a faculdade, eu falei para ele, meu filho, olha, o que eles vão te ensinar lá é isso, isso e isso. Mas isso está tudo errado. Isso daqui é uma atitude católica. Os verdadeiros cristãos, eles não faziam guerra. Eles não faziam guerra nem aos católicos quando os católicos vinham matá-los. Então, eu expliquei isso para ele, porque senão a pessoa perde a fé. Poxa, 2000 anos de cristianismo. Vocês sabem que agora, em abril, faltam 2 meses, vai completar 1996 anos de cristianismo. Porque Jesus morreu no ano 29, então em 2029 completa 2000 anos de cristianismo. Aí você vai para uma faculdade e chega um professor e diz para você o seguinte, vai contando a história para você. Desde Constantino. Aí ele fala, olha, até Constantino a igreja morria pelo Império Romano. Agora a igreja vai começar a matar.
e vai contando a história, né? Em todo esse período que nós estamos estudando também, das cruzadas, as guerras de Carlos Magno, Agostinho de Hipona matando as outras igrejas, né? Eles contam, olha, o cristianismo, quem divergia herege, os cristãos matavam. É assim que eles falam na faculdade. Quando, na verdade, quem está matando é o catolicismo. Os cristãos estão morrendo aqui nas mãos dos católicos, mas a história que é contada para eles é uma história mentirosa, que tem a finalidade de roubar a fé dos jovens. E muitos realmente abandonam a fé. Muitos realmente abandonam a fé. Tem vídeos no YouTube falando sobre isso. E eles não conseguem entender, não conseguem explicar. Aí tentam fazer uma apologética dizendo que seria a questão científica, né, de Charles Darwin. Existe a questão de Charles Darwin, porém a questão mais grave é a questão do que o cristianismo teria feito na história, tá ok? Bom, agora o historiador prossegue. O exército católico, ele fala o exército de Cristo, eu mudo para o exército católico. Um dia eu espero que esses historiadores aprendam isso, a distinguir entre catolicismo e cristianismo, porque hoje eles não conseguem. Ele diz, no dia 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II fez um comício ao ar livre nas cercanias da cidade de Clermont, na França. Na audiência, além de muitos bispos, havia nobres e cavaleiros. Depois desse sermão, o mundo nunca mais seria o mesmo. No discurso, o Papa tentou convencer os espectadores a embarcar numa missão que parecia impossível: cruzar 3.000 quilômetros até a cidade de Jerusalém e expulsar os muçulmanos que dominavam o lugar desde 638. Segundo os historiadores, Urbano II deve ter usado uma linguagem vibrante e provavelmente falou dos horrores que os peregrinos católicos à Terra Santa estavam vivendo. Do alto de sua autoridade divina de substituto de São Pedro, o Papa prometeu: quem lutasse contra os infiéis ganharia perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso. É um absurdo essa afirmação dele, né? Um prêmio tentador no imaginário do homem católico medieval, sempre atormentado pela ameaça de queimar no inferno. A reação da multidão foi imediata. Gritos de "essa é a vontade de Deus" começaram a ecoar. A pregação mal havia terminado e o bispo Ademar de Monteil, num gesto provavelmente ensaiado, ajoelhou-se diante do Papa e tomou a cruz, ritual de alistamento, em que o voluntário recebia uma cruz de pano que deveria ser costurada na altura do ombro do uniforme de batalha. Ademar embarcaria na primeira cruzada. Dali em diante, aquela cruz passaria a identificar os soldados de Cristo, ou simplesmente cruzados. Segundo os historiadores, a intenção do Papa era convocar apenas cavaleiros bem preparados, mas seu discurso empolgou especialmente os camponeses pobres, que tinham pouco a perder. As cruzadas terminariam entrando para a história como o maior movimento populacional da Idade Média, definindo para sempre o mapa do mundo. Por quê? Muitas pessoas, vai ter nobres que vão preparar exército, vão contratar pessoas, né, que sabiam lutar mesmo, e vão levar eles para Jerusalém. Essa caminhada de 3.000 quilômetros, alguns vão por mar, não? Mas essa caminhada longa
vai ser feita tanto por soldados como também por camponeses, que vão pegar a família, mulher, filho, ó, vamos todo mundo, você vai cozinhando para mim, botaram um pouquinho de comida lá numa carroça e foram para a guerra. Jesus está mandando. Só que no caminho essa comida acabou. E como eu falei para vocês, teve gente comendo o próprio cavalo, comendo pedaço de couro, comendo até rato que eles capturavam no caminho. O comentário prossegue. A ameaça do Islã. No século XI, não havia mais dúvidas. O Islã era a religião mais forte do planeta. Eles estavam só conquistando. Constantinopla estava cercada e eles não tinham uma grande quantidade de guerreiros, porque a população lá era pequena. Os muçulmanos foram matando os guerreiros que eles encontravam pelo caminho. Mas a Europa tinha muito guerreiro. Então o Papa vai aproveitar esse momento para poder enfrentar o Islã, né? Mas no final vão perder. No final o Islã vence o catolicismo, nessas 9 cruzadas. Vai ter cruzada então que é só derrota. Só a primeira cruzada que eles tiveram realmente sucesso, conquistaram Jerusalém. Depois é só pancada. É uma vergonha. E eles dizem que era o Deus da Bíblia, que era Jesus que estava mandando. Então Jesus foi derrotado. É assim que um historiador muçulmano vê. É assim que um historiador judeu vê. O comentário prossegue. Em menos de 5 séculos, desde a morte de Maomé em 632, a palavra de Alá tinha conquistado a Península Arábica, o norte da África, a Ásia Central, Espanha, Portugal, grande parte da Índia e até um pedacinho da China. Não era uma hegemonia apenas religiosa. Os muçulmanos superavam os católicos em ramos como a matemática, a astronomia, a medicina e a química. Aqui eu vou até dar uma pausa para poder falar uma coisa para vocês. Uma das razões dos muçulmanos terem esse sucesso na ciência é que os judeus ficaram vivendo entre eles. Os muçulmanos, eles não perseguiam os judeus. Eu acabei de falar para vocês de um rabino que teve pés e mãos cortados pelos católicos. No mundo muçulmano, eles eram respeitados. Eles eram chamados de o povo do livro, porque eles escreveram a Bíblia. Então, muitos cientistas judeus conviviam com os árabes. E assim a ciência árabe, ela se desenvolveu muito. Os árabes eram, em termos de ciência, mais avançados que os europeus nesse período. Os europeus eram bárbaros, eles estavam vivendo a era das trevas. Trevas espirituais e, comparando a ciência árabe, trevas científicas também. Porque hoje alguns historiadores querem dizer que não era das trevas, porque alguma ciência se desenvolveu. Mas, comparando com o que poderia ter se desenvolvido, foi pouquíssimo. Então, era das trevas, sim. O historiador prossegue. Não havia cidade europeia que se comparasse aos centros islâmicos. O Cairo sozinho abrigava tanta gente quanto Paris, Veneza e Florença juntas. As 3 maiores cidades católicas da época. Foi quando chegou ao papado, quando chegou ao Papa, um pedido de ajuda do Império Católico Bizantino, né? A Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. A sede do Império, Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, era o maior centro dos católicos naquela parte do mundo. Do catolicismo naquela parte do mundo. Os bizantinos estavam preocupados
com a presença nas suas fronteiras dos muçulmanos. Naquela época, governados por uma agressiva monarquia de etnia turca, os seljúcidas, originados de uma tribo de saqueadores nômades das estepes da Ásia Central. Os seljúcidas haviam conquistado os territórios do Califado de Bagdá no século X e, após se converterem ao islamismo, tornaram-se a maior força muçulmana. Eles queriam mais, já tinham tomado a cidade bizantina de Niceia e estavam a menos de 160 quilômetros de Constantinopla, o equivalente a 3 dias a cavalo. Então, o que os católicos ortodoxos vão fazer? Vão pedir ajuda ao Papa. Mas lembre-se, cerca de 50 anos antes, em número redondo, no ano 1054, eles se excomungaram. Esse Papa Francisco atual, ele recentemente, perdoou o patriarca de Constantinopla, o patriarca ortodoxo, e o patriarca ortodoxo perdoou também o Papa. Eu só não vi eles falando, porque eles disseram que a alma de um e do outro ia ficar no purgatório para sempre. Eles tinham que tirar a alma de todos os papas e patriarcas que estavam lá no purgatório, né? Queimando por quase 1000 anos. Eu comento, os católicos bizantinos, ou seja, que habitavam na cidade de Constantinopla, eram prósperos, mas estavam cercados pelos muçulmanos. Os católicos de Roma não eram tão ricos, mas tinham a seu favor os povos bárbaros, em especial os vikings, que haviam abandonado, entre aspas, o espiritismo celta e adotado o paganismo católico romano. Eles liderarão as cruzadas. Para convencê-los, o Papa tem um bom argumento: perdão de todos os pecados cometidos e a cometer, e garantia de vida eterna no paraíso. O líder das cruzadas, irmãos, era um viking. Aqueles guerreiros vikings, até porque muitos deles viviam ainda numa miséria tremenda, aí eles iam lutar, receber um salário, e também eles tinham a chance de, nesses ataques, tomar os despojos, tomar bens, né, de muçulmanos. Era uma forma de se enriquecer. Essa guerra, ela não tinha nada de religiosa. Era o alvo era poder. Tanto os católicos pensavam nisso, como os vikings também, quem estava guerreando por eles. O historiador prossegue. Naquele momento, não restava alternativa ao imperador bizantino Aleixo Comnenus, a não ser apelar para seus confrades europeus. Só que, quando o imperador avistou a primeira leva de combatentes católicos, teve motivo de sobra para se preocupar. Ou seja, quando os europeus chegaram, né, o imperador bizantino e o patriarca, eles não sabem, mas os católicos romanos vêm para tomar Jerusalém. Não é para devolver a eles, não. Isso vai gerar mais uma crise entre eles. Bom, então, quando ele viu o primeiro grupo de combatentes chegando, ele ficou preocupado. É que é chamado da Cruzada Popular, o povão. Se é verdade que a intenção do Papa era enviar um exército forte e organizado, formado pela elite dos cavaleiros, ele se frustrou um pouquinho. Uma série de pregadores populares começaram a incitar o povão a atacar os infiéis. A promessa de remissão dos pecados, aliada à chance de pilhar tesouros lendários, era bem atraente. Velhos, mulheres e crianças resolveram se lançar na aventura. O primeiro desses exércitos foi liderado por um pregador conhecido como Pedro, o Eremita. Já no caminho, seus seguidores criaram tumultos,
massacrando comunidades judaicas em cidades como Trier e Colônia, na atual Alemanha. Eles falavam, nós vamos lá lutar contra muçulmanos e judeus que vivem lá, porque eles sabiam que os judeus viviam com os muçulmanos. Eles falaram, vamos matar os judeus que vivem aqui na Europa. As cruzadas fugiram do controle, diz a professora Leila Rodrigues da Silva, professora de História Medieval da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É provável que muitas dessas pessoas nem soubessem diferenciar um judeu de um muçulmano. Ainda assim, o imperador bizantino recebeu os seguidores do eremita em Constantinopla. Prudentemente, Aleixo aconselhou o grupo a aguardar a chegada de tropas mais bem equipadas, mas a turba começou a saquear a cidade e foi obrigada a se alojar fora de Constantinopla, perto da fronteira muçulmana, até que em agosto de 1096, o bando inquieto cansou de esperar e partiu para a ofensiva, acreditando certamente no milagre, né? Foi massacrado. Somente 2 meses após essa cruzada popular, começaram a chegar a Constantinopla os primeiros exércitos liderados por nobres, ou seja, exército de verdade. Esses homens estavam interessados em mais do que um lugarzinho no céu. Nessa época, a Europa vivia um boom populacional e a pressão pela posse de terras era muito grande, diz a historiadora da Idade Média Fátima Fernandes, da Universidade Federal do Paraná. Os filhos de nobres que não eram primogênitos só podiam enriquecer por meio de um bom casamento, algo cada vez mais difícil. As cruzadas abriram uma esperança para eles, diz ela. Viram, como eu disse para vocês? A oportunidade de saque era o que muitos dos católicos viam, porque era uma chance de você enriquecer. Eles sabiam que muitos templos muçulmanos tinham ouro, tinha prata, e dos cidadãos também. Então era, na verdade, um saque. Ele prossegue, até que foi fácil. O primeiro líder nobre a chegar a Constantinopla, em dezembro de 1096, foi o conde Hugo de Vermandois, primo do rei da França, que veio pelo mar com seus cavaleiros e soldados. Logo depois, vindo pela mesma rota, aportou o duque da Baixa Lorena, Godofredo de Bouillon, acompanhado de irmãos e primos. Para financiar sua participação na cruzada, Godofredo vendera seu castelo, o que prova que não pretendia voltar para casa. Então eu coloquei aí até um mapa para vocês poderem ver aonde que estava Constantinopla. Então eles vão chegar em Constantinopla, cruzar toda a Turquia para chegar em Jerusalém. Em abril de 1097, cerca de 40 mil homens atravessaram o Estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia, sem encontrar resistência. O governante muçulmano, o sultão turco, Kilij Arslan, acho que é isso, iludido pela facilidade com que havia derrotado os pobres cruzados do eremita, estava mais preocupado com disputas internas com vizinhos muçulmanos do que com a chegada de um novo contingente de católicos. Como o sultão iria perceber apenas tarde demais, esse seria o maior erro de sua vida. Dessa vez, bem equipados com escudos, armaduras e cavalaria, os cruzados cercaram e tomaram Niceia, devolvendo-a aos bizantinos. Em outubro de 1097, eles chegaram a Antioquia, conquistaram aquela que havia sido uma das principais cidades do Império Romano. 6 meses depois, os católicos partiram em direção a Jerusalém. A essa altura, restavam 13 mil homens, 1/3 do contingente inicial.
Após um mês de cerco, em 13 de julho de 1099, os cruzados conseguiram finalmente entrar na Cidade Santa. No dia 15, venceram as últimas resistências. Para a maioria deles, a conquista foi um milagre. Menos de 4 anos após a pregação em Clermont, os católicos vitoriosos saíram em procissão para o santuário do Santo Sepulcro, onde Cristo teria ressuscitado. O Papa Urbano II morreu 2 semanas depois, sem ter recebido a boa notícia da vitória. Mas ele também foi poupado das más notícias que chegariam depois. Por quê? Porque essas notícias, claro, elas davam conta também de muita morte. Eu comento, os historiadores tentam entender tanta violência. O que a falsa religião organiza é pior do que a guerra comum. Essa guerra religiosa foi assim descrita pela historiadora judia Karen Armstrong. Naquela mesma obra que eu disse para vocês, que ela fala de guerras religiosas e derramamento de sangue, tá bom? Ela diz: a guerra foi bem descrita como uma psicose causada pela incapacidade de ver relacionamentos. A primeira cruzada foi especialmente psicótica. Em todas as avaliações, os cruzados pareciam semi-enlouquecidos. Como eles não tiveram relações normais com o mundo à sua volta por 3 anos, o estado mental deles, diante do terror prolongado e da desnutrição, era suscetível a anormalidades. Lutavam contra um inimigo cultural e etnicamente diferente. Um fator que, como descobrimos em nossa própria época, tende a anular as inibições costumeiras. E quando caíram sobre os habitantes de Jerusalém, preste atenção nisso, irmãos, habitaram cerca de 30.000 pessoas em apenas 3 dias. Todos que eles iam encontrando, eles iam matando. Eles mataram todos os sarracenos e os turcos que encontraram. Relatou com aprovação o autor da gesta Francorum. Eles mataram todos os homens ou mulheres. Escorria sangue pelas ruas. Os judeus foram postos ao redor da sinagoga e mortos a espadas. E os 10.000 muçulmanos que buscaram refúgio no Haram al-Sharif foram brutalmente massacrados. Milhares de cabeças, mãos e pés eram vistas, escreveu o cronista provençal Raimundo de Aguilers. Homens andavam com sangue pelo joelho e até as rédeas dos cavalos. Na verdade, o julgamento de Deus de que este lugar deveria se encher com o sangue dos infiéis foi justo e esplêndido. É uma historiadora judia, descrevendo o Deus católico, tá ok? Que ela pensa ser o Deus cristão, Havia tantos mortos que os cruzados não conseguiram se livrar dos corpos. 5 meses mais tarde, quando Fulguério de Chartres chegou para celebrar o Natal em Jerusalém, ficou horrorizado com o cheiro dos corpos apodrecendo, sem sepultura nos campos e valas no entorno da cidade. Quando não podiam mais matar, os cruzados seguiram para a Igreja da Ressurreição, cantando hinos com lágrimas de alegria nas faces. Ao lado do túmulo de Cristo, cantaram a liturgia pascal, que diz: este dia, eu digo, será célebre em todas as eras futuras, pois transformou nossos trabalhos e tristezas em alegria e júbilo.
exultou Raimundo. Este dia, eu digo, justifica todo o catolicismo, a humilhação do paganismo, a renovação da fé. Interpretação errada. O cristão não mata para se vingar, né? E prossegue. A humilhação do paganismo e a renovação da fé, né? Aqui temos indícios de outra desconexão psicótica. Os cruzados estavam ao lado do túmulo de uma vítima da crueldade humana. Estavam ao lado do que eles acreditam ser o túmulo de Jesus, né? No entanto, foram incapazes de questionar seu próprio comportamento violento. Mas como os vitoriosos nunca são culpados de seus crimes, logo os cronistas descreveriam a conquista de Jerusalém como um ponto de virada na história. Roberto de Reims fez a afirmação surpreendente de que a importância do evento só era menor do que a criação do mundo e a da crucificação de Jesus. Poxa vida. Em consequência disso, os muçulmanos passaram a ser vistos no Oriente como uma raça vil e abominável, desprezível, degenerada e escravizada por demônios, absolutamente estranha a Deus e que serve apenas para o extermínio. E vamos dizer, os cristãos passaram a ser vistos assim pelos muçulmanos. Os cristãos passaram a ser vistos assim pelos judeus. Porque no entender deles, era os cristãos matando. A historiadora judia prossegue. Essa guerra sagrada e a ideologia que a inspirou representavam uma negação completa do impulso pacifista do cristianismo. Com as cruzadas, foram estabelecidos 5 estados em Jerusalém, Antioquia, Galiléia, Edessa e Trípoli. Esses estados precisavam de um exército permanente, e ao dar espada para os monges, a igreja terminou a canonização da guerra, ou seja, os monges, eles tinham autorização para matar, não tinham autorização para matar. Bom, tá aí os dados da historiadora Karen Armstrong. A referência completa está lá na bibliografia, né? Derrota após derrota. Foram criados 4 estados católicos no território conquistado. Ao sul, o mais importante, o Reino de Jerusalém, governado por Godofredo de Bouillon. Um pouco acima estava o estado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Edessa. Os chefes desses estados logo perceberam que a permanência lá não seria fácil. Bom, coloquei aí até um mapa, como eles dividiram ali tanto a terra de Canaã, como regiões da atual Síria, tá bom? E partes até da Turquia. E está lá o Reino de Jerusalém. Prosseguindo na página 87, os governantes católicos logo perderam o apoio dos bizantinos, porque se recusavam a reconhecer a soberania do império na região e não haviam demonstrado nenhum escrúpulo em substituir os patriarcas da Igreja Ortodoxa. Ou seja, eles tinham prometido que ia ajudar, mas quando chegaram lá, tomaram a cidade. Né? Então, da Igreja Ortodoxa Bizantina, por bispos oriundos da Igreja Católica Romana. Para piorar, não havia soldados suficientes para a formação de grandes exércitos. Logo após a conquista de Jerusalém, milhares de cavaleiros regressaram à Europa. Bom, quando eles retornam para a Europa e os soldados ficam em menor número, eles vão começar a tomar a surra dos muçulmanos, né?